Bom, galera, voltando aqui, a gente vai agora falar sobre o cone circular reto, tá? Que é o nosso segundo sólido aí de corpos redondos. Nós falamos já do cilindro, iremos dar uma introduçãozinha aí à parte do cone circular reto, para a gente poder entender mais um pouco sobre ele. Bom, o cone, ele é essa figura que a gente está vendo aqui no desenho, tá bom? Ele tem um vértice principal na ponta, logicamente como os outros corpos redondos, ele não tem aresta. Tem esse formato, ele vai ter uma altura pré-determinada que será aqui no centro, tá? Veja aqui que essa parte aqui para cá representa a mesma coisa que a gente viu num cilindro, que é a geratriz, tá bom? E temos aqui o raio da base, o que são os elementos principais do cone: geratriz, altura e raio da base. Vamos lembrar também aqui um ponto importante: se a gente quiser, por exemplo, calcular a área da base de um cilindro, de um cone, você vai fazer o quê? Você vai calcular a área de uma circunferência, de um círculo. Se você quiser calcular a área lateral, existe outra fórmula pré-determinada, não é a mesma fórmula do cilindro, tá? Porque aqui não é um retângulo. Quando você abrir ele vai ser uma parte de uma circunferência, como você pode perceber aqui nessa figura do livro. Tá, ó. A ideia para você formar um cone é essa. É uma parte da circunferência. Se você continuasse aqui, você teria uma circunferência. Tá, ó. Como você parou aqui, então você tem uma parte dela e quando você fecha, você obtém um cone. Quando você fecha ela e junta com uma circunferência, você obtém esse cone fechado. Tá? Então, essa parte é importante você perceber. A área da base, lateral é uma outra forma que você vai já colocar aqui. E temos a área total, que é a soma da área lateral mais a área da base da mesma forma. Só vamos pré-definir as fórmulas que você vai precisar aqui. Só que antes, é importante que você entenda que dentro do cilindro, do cone, existe um triângulo, tá bom? Existe um triângulo pré-definido e esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, se ele é um triângulo retângulo, eu posso aqui imaginar que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras dentro dele. E aí, portanto, eu posso ter o que aqui? Ó? A geratriz, ou seja, g ao quadrado é igual a h ao quadrado, por exemplo, mais r ao quadrado. Tá? O teorema de Pitágoras está dentro do cone, quando você percebe que ele é uma parte, no corte, na secção dele, você tem aqui um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Lembrando que quando você corta aqui, todo ele, você vai obter um triângulo total aqui, igual você cortou o cilindro. Então, portanto, você tem a mesma definição de um para um cone, tá? Então, aqui nós vamos definir as fórmulas de área lateral, Lembrando que se eu tiver um cone equilátero, esse pedaço daqui para cá, ó, que é o diâmetro da base, tá? Daqui para cá, todo ele, você vai definir isso aqui, ó. Tudo isso vai ser igual a essa medida. Se a geratriz mede 10, esse pedaço daqui para cá também mede 10. Isso quando eu estiver falando de um cone equilátero, tá? E é importante que você entenda isso para as próximas formas que a gente vai ver. Bom, para início de conversa, a área da base. A área da base se processa da mesma forma das outras que a gente já viu. Então, a área da base é πr ao quadrado, já que a base é um círculo. E aí, portanto, facilmente você encontra a área da base. Tá bom? A área lateral é o seguinte. A área lateral é πrg. Bom, por que é πrg? A gente tem que saber esse πrg. Uma relação que você faz com a parte da circunferência, já que o cone é um corte da circunferência. Quando você compara a circunferência toda com o setor circular que você obteve a partir desse corte aqui, que na verdade é o cone, você faz essa relação e você encontra, tá bom, essa área lateral como sendo πrg. πrg é a área lateral de um cone. Tudo bem? Também tem a área total, beleza? Que é πr vezes g mais r. Bom, essa fórmula, galera, πr vezes g mais r,
você encontra da junção da área da base com a área lateral. Se você soma a área da base mais a área lateral, você vai novamente fazer a transformação que a gente fez igual lá na do cilindro, tá bom? E encontrar essa fórmula aqui geral para a área total de um cone. A área total πr vezes g mais r. Você só precisa da geratriz e do raio para saber qual é a área total de um cone. Nós também podemos, galera, calcular no cone o ângulo θ, tá? Formado através dessa área. Vou mostrar para você mais uma vez. Você vai observar aqui na figura, ó, esse ângulozinho aqui, né, em cada cone isso vai mudar. Em cada cone esse ângulo muda. E esse ângulo, ele pode ser calculado do seguinte: 360 vezes R sobre G. É uma forma de você encontrar aqui o ângulo formado através da construção desse cone. Você também pode fazer a interpretação desse cone da seguinte forma: o mesmo ângulo, só que no formato agora de radianos. Lembra que a gente estudou os radianos? É importante que você perceba isso. 2πr sobre G. 2πr sobre G radianos. Você pode tanto interpretar como em graus, como interpretar como radianos. Essas duas fórmulas servem para você calcular o ângulo θ formado entre as geratrizes, né, vamos dizer assim, do cone quando você planifica ele. Então, nesse momento você obtém duas fórmulas capazes de encontrar aqui os valores do ângulo, tá? E por último, a gente pode trabalhar aqui o volume, né? O volume de um cone, ele é um terço de πr ao quadrado vezes a altura. Se você lembrar bem, ele é um terço do volume de quem? O volume do cilindro, tá? Então, basicamente era isso. As nossas fórmulas, o que você precisa saber sobre o cone para a área da base, para a área lateral, para a área total, para o ângulo formado entre as geratrizes e para o volume de um cone. Um terço da área da base vezes a altura, ou seja, um terço de πr ao quadrado vezes a altura, a mesma fórmula, aliás, um terço do volume de um cilindro. Tá? O volume de um cone é um terço do volume de um cilindro. Isso quer dizer, se você pegar um cone, mesma altura e mesma área da base de um cilindro, que tem esse valor, ele vai pegar, esse cilindro aqui pega dentro dele 3 cones de volume. Se ele tiver a mesma altura e a mesma área da base. Isso devido ao seu achatamento, logicamente, né? Então era isso, galera. Nós predefinimos aqui as ideias de cone, tá? Suas formas, seus principais elementos, e vamos a um exemplo.